Uma palavra de esperança com o pastor Wagner Aprígio. Nos apoie nesta missão. Vamos juntos propagar o Evangelho de Cristo Jesus. Se esse canal tem sido bênção para você, então curta as nossas mensagens, inscreva-se e ative as notificações. Vamos compartilhar esperança. Fique agora com mais uma mensagem transformadora para a sua vida. Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia, você que trouxe ela, seja ela impressa, formal, seja ela digital, no seu celular, online. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 6, versículo 40. Você vai fazer um link para Mateus 10, 25. Antes de nós lermos o texto, eu gostaria de orar com você e fazer uma pequena introdução, tá bom? Amém, gente? Vamos orar, se puder colocar a mão na sua Bíblia, seja em Lucas 6,40, seja em Mateus 10, 25. Nós vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, declaramos hoje e sempre o nosso amor por Ti. Só o Teu nome nós damos honra, glória e poder. E declaramos que não há outro como Tu. Bendito és Tu, Senhor. Grande é o Teu nome, grande é o Teu poder. Tu és o Deus Emanuel, o Deus conosco. Tu és fiel e sempre será. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o campo não dê o seu alimento, ainda assim nós nos alegraremos no Deus da nossa salvação. Nós cremos que o choro pode durar uma noite. E essa noite pode até parecer demorada. Às vezes parece que não tem fim. Mas a Tua palavra diz que a alegria vem pelo amanhecer. Assim como toda dor vai passar. Assim como toda lágrima vai passar. E a esperança é que a alegria vem pelo amanhecer. A alegria do Senhor sempre brota, sempre vem. Nada, nem ninguém pode parar o Teu agir. A alegria do Senhor é a nossa força. Abra, Senhor, os olhos do nosso coração, nossa mente, e nos dê sabedoria para discernir, entender Tua palavra e viver Tua palavra. A palavra que é cura para nós, palavra que é lâmpada para os nossos pés, palavra que ilumina nosso caminho, palavra que nos liberta e nos alimenta. Nós queremos mais da Tua presença, Senhor. Nós queremos Te conhecer hoje muito mais do que ontem e amanhã muito mais do que hoje. Nós queremos Te conhecer, Pai, com tudo que nós podemos fazer. Que os nossos sonhos, os nossos planos sejam para glorificar o nome do Senhor. Não queremos nada que o Senhor não queira para nós. Não queremos estar em nenhum lugar que o Senhor não queira estar. Nós queremos a Tua presença, Pai. Nós queremos o Teu poder em nós, através de nós, por meio de nós. O poder que despedaça todo jugo. O poder que despedaça toda pedra, toda penha, todo obstáculo, Senhor. Os obstáculos que têm se levantado contra nós. Que pela fé nós podemos ultrapassá-los, vencê-los. Porque em Ti nós somos mais que vencedores. E eu oro nessa quarta-feira que a Tua glória possa se manifestar aqui. Que a Tua glória possa, Senhor, transbordar esta casa de salvação, de transformação e de um novo tempo, de uma nova história para a glória do Teu santo nome. Nós chamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero aqui então introduzir a mensagem e depois nós vamos ler os dois textos.
Você sabe, acredito que sim, que a nossa maior missão na terra é servir. Nós nascemos para servir. Eu falei um dia desse que os milagres estão atrelados no servir. Se você ler a Bíblia, você vai perceber que todos os milagres que aconteceram estavam linkados no servir. Você vai ver que quando Deus cria os céus e a terra, quando Deus cria um jardim e põe o nome daquele jardim, o nome chamado Éden, Deus faz tudo aquilo para servir. Servir a quem? Servir os homens, servir a sua criação. Você vai perceber que tudo na Bíblia, tudo que nós chamamos de milagre, aconteceu no servir. Deus nos chamou para servir, mas eu percebo que muitas vezes um dos nossos erros cruciais é confundir o servir. Porque a primeira base do servir está no servir a Deus. O homem foi chamado primeiramente, nos primórdios, para servir a Deus. Quando o homem troca este objetivo, troca essa prioridade, então ele se perde. Enquanto o homem entende que o primeiro servir é a Deus, ele caminha bem. Porque depois que o homem começa a servir a Deus, ele também entende que o servir alcança os filhos de Deus. Aqueles que servem a Deus devem servir os filhos de Deus, a criação de Deus. Se nós trocarmos e começarmos primeiramente a servir as pessoas no lugar de Deus, nós vamos nos perder. Porque nós podemos ser tomados pela decepção de você ter servido muito a alguém, esquecido de Deus. Quando esse alguém, então, ele não corresponde à altura, o que você fez por ele ou por ela, você então cai em uma decepção, em uma frustração e começa a abandonar tudo e até mesmo a sua própria vida. Porque a base do servir está em Deus. E servindo a Deus, nós podemos servir com alegria os filhos, a criação de Deus. Hoje estamos finalizando a nossa série de mensagens intitulada de Discipulando como Jesus. A primeira mensagem que eu ministrei aqui, eu falei sobre a importância do discipulado. Enfatizei duas palavras que são inerentes ao discipulado. Eu falei sobre o que é um discípulo. O discípulo é aquele que deseja seguir Jesus. Ser discípulo de Cristo é alguém que deseja ser como Cristo. E o que é discipular? Discipular é nós transferirmos, é nós ensinarmos o que aprendemos com Cristo, o que aprendemos de Cristo para outras pessoas. Então, discipular é formar Jesus nas pessoas. Hoje nós continuamos, então, nesse processo de discipulando como Jesus. E nós vamos extrair dois conselhos básicos sobre este tema, para finalizar. E estes conselhos nós vamos extraí-los à luz do texto que está em Lucas 6:40 e Mateus 10:25. Por favor, vamos conferir Lucas 6, versículo 40 e depois Mateus 10:25, na versão NVI. Diz bem assim: o discípulo não está acima do seu mestre. O discípulo não está acima do seu mestre. Mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Mateus 10:25 agora, por favor. Mateus 10:25. Basta o discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Novamente, basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Só até aí.
Irmãos amados, eu quero aqui, junto com você, tirar alguns conselhos sobre esse texto. Se o nosso objetivo é discipular como Jesus, então a pergunta que nós podemos fazer é: o que é necessário? O que podemos aprender nesse discipulando como Jesus? Quando olhamos para esse texto, nós vamos encontrar um princípio importante aí. No discipulado de nosso Senhor Jesus, o discípulo não está acima do seu mestre. Repitam comigo. No discipulado de nosso Senhor Jesus, o discípulo não está acima do seu mestre. É importante você saber disso. O discípulo não está acima de seu mestre. A palavra grega para cima é uper, que quer dizer sobre, além. O discípulo não está sobre seu mestre. O discípulo não está além do seu mestre. Não. No discipulado de Jesus, o discípulo não está acima de seu mentor, de seu professor. Neste sentido, o discípulo, ele é o aluno que se submete a aprender com o seu mestre. Se nós queremos de fato caminhar com Jesus, nós precisamos aprender que nós seremos eternos alunos, aprendizes, discípulos. Estamos aprendendo, estamos crescendo na graça e no conhecimento, estamos conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Irmãos, é necessário conhecermos bem quem estamos seguindo, de que fonte estamos bebendo conhecimento, quem está nos ensinando. Se o discípulo não está acima do seu mestre, a pergunta é: quem é o seu mestre? Agora eu quero falar do mestre em dois viés. O mestre celestial, o mestre dos mestres, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Deus dos deuses, logicamente, é Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Mas Jesus escolheu pessoas que coloquem em nosso caminho para nos ensinar o caminho dele. Agora eu te faço esta pergunta: quem são as pessoas que você confia seus ouvidos, seu coração, de quem você toma conselho? Quem está apontando um destino profético para você? Quem são seus mentores? Quem está te mentoreando? Quem está te ensinando? Quem é a sua referência? É importante. Todos nós temos uma referência. Os homens crescem à semelhança do que admiram. Escutou? Os homens crescem à semelhança do que admiram. Quando você admira alguém, você quer fazer como ele. Você quer vestir como ele. Você quer falar como ele. Os homens crescem à semelhança do que admiram. Mesmo Pedro, com medo, tristonho, quando as pessoas começam a perguntar a Pedro naquele caos, Jesus havia sido preso, e perguntam a Pedro: você é um deles? Ele dizia: não, eu não conheço. Você fala como ele, você veste como ele. Mesmo Pedro negando da boca para fora, mas Pedro, sem perceber, ele estava crescendo em Cristo, porque os homens crescem à semelhança do que admiram. Você é o que é, porque você está se parecendo mesmo sem
perceber e saber com alguém que você admira. Amém. O homem pode ser conhecido por seus associados. Se ele não for como eles, logo será. Nós somos conhecidos pelos nossos associados. Se nós não estamos sendo como aqueles que se associam a nós, logo seremos. É uma questão de tempo para você se comportar igual a quem você se associa. As más companhias corrompem os bons costumes. Nós somos a média das pessoas que nós admiramos. Você é a média das pessoas que você admira. Agora, às vezes, nós queremos ser como alguém de fato, como alguém que faz o bem, como alguém que é bom exemplo, mas muitas vezes não conseguimos chegar ao padrão, ao nível, e a pergunta é por quê? Porque muitas vezes não somos quem nós queremos ser, mas nós somos o que nós vimos alguém ser. Se você percebeu em seu pai, em sua mãe, algum ponto negativo, e você cresceu pensando, eu não quero ser nessa área como a minha mãe, eu não quero ser nessa área como meu pai, meu pai agredia minha mãe, eu não quero ser como minha mãe, só que você via aquilo, sem querer, quando você vai viver o seu futuro, sua família, você começa a pensar, eu não quero ser como meu pai foi, mas você acaba sendo, acaba agredindo, acaba sendo grosso, e você pensava, mas não era isso que eu queria ser, porque às vezes nós não conseguimos ser o que queremos ser, nós somos o que vimos alguém ser, e repetimos comportamentos de forma indireta. Pedro estava repetindo o comportamento que ele via Jesus fazer, demonstrar. E quando a boca dele dizia, eu não conheço ele, eu não sei quem ele é, as pessoas diziam, não, você fala igual a ele. Aleluia. Você anda como ele. Você é um dele. Aleluia. Precisamos ter cuidado. Não podemos ser discípulo dos que têm, ou não podemos ser discípulo dos que não têm a visão de Deus. Repitam comigo, não podemos ser discípulo dos que não têm a visão de Deus. Não podemos ser discípulos dos cegos espirituais. Cuidado, porque todos nós temos alguém como referência. Cuidado para que a sua referência não seja alguém que não possui a visão de Deus. Por quê? Porque lembre-se, o discípulo não está acima do seu mestre. Você pode talvez pensar, pastor, eu ando com fulano que fala mal da igreja, que odeia a igreja. Eu ando com fulano que trai a esposa. Eu ando com fulano que trai o marido, que trai a família. Mas pastor, fica tranquilo, eu não vou ser assim. Não se engane. As más companhias corrompem os bons costumes. O discípulo não está acima do seu mestre. Quer dizer que você pode pensar, eu ando com fulano, fulano faz isso, faz aquilo, tudo errado, mas eu não vou fazer. É questão de tempo para você fazer, mesmo quando você não quiser fazer. Nós repetimos traços e comportamentos de pessoas que nós andamos, às vezes de maneira indireta. Cuidado para que você não siga pessoas que não têm a visão de Deus, que estão cegos espirituais. Por quê, pastor? Porque no versículo 39 de Lucas 6, Jesus disse,
Jesus também fez também a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego? É uma pergunta. Não cairão os dois no buraco, na vala, na lama? A pergunta de Jesus é: pode um cego guiar outro cego, sim ou não? Sim, acho que pode. A decisão é sua. Pode um cego guiar outro cego? Pode sim. Agora, tem uma situação, uma complicação. Não cairão os dois no buraco? Sim. Cuidado para que você não esteja seguindo cegos espirituais. Pode um cego guiar outro cego? Pode. Se alguém que não tem a visão de Deus está te guiando, está te influenciando, cuidado, os dois cairão no buraco. Cuidado com a vala da religiosidade, a vala da hipocrisia, a vala do farisaísmo. Cuidado com a vala, com o buraco. Se você estiver seguindo alguém cego espiritualmente falando, você cairá no buraco com ele. Não siga os que não têm a visão de Deus. Você não está acima deles. Certamente replicará o que tem aprendido. A atuação da liderança impacta positiva e negativamente o comportamento das pessoas. A liderança impacta positiva e negativamente o nosso comportamento. Escute bem, não existe espaço para vácuo no poder. Ou você toma uma posição, ou você se coloca a seguir o mestre e aqueles que servem ao mestre, ou alguém vai liderar a sua vida por você mesmo. Não existe vácuo para o poder. Se você não tomar uma posição, alguém vai dominar você, alguém vai liderar você. A liderança é algo que nós precisamos nos colocar, nos posicionar na escola, no trabalho, na sua casa, na pracinha, entre os seus amigos. Pode perceber, no seu grupinho de amigos, alguém lidera o grupo. Alguém lidera o grupo. Alguém dá a última palavra. Alguém diz, não, vamos tomar Coca-Cola. Outro diz assim, não, hoje não é Coca-Cola não, hoje vai ser Guaraná. No grupo, alguém está liderando. Domingo, sábado, vamos no culto jovem? Se o líder do grupo falar assim, não, sábado vai ter praia, galera. Não, vamos para a praia. Ou você se lidera, ou alguém vai liderar você. E se você for liderado por um cego espiritualmente, você também caminhará de forma cega e cairá no buraco junto com ele. Cuidado, não siga os que não têm visão de Deus. Atenção, seja discípulo dos que têm visão de Deus. Seja discípulo daqueles que têm a visão de Deus. Siga aqueles que ouvem a Deus. Não escutem um homem, uma mulher que não escutam a Deus. Não ouça alguém que não ouve a Deus. Não siga os ensinos de alguém que não seguem os ensinos de Deus. Não siga. Siga aqueles que seguem o caminho de Deus. Agora, para você seguir um homem de Deus, uma mulher de Deus, escutem isso aqui. Para você seguir um líder que Deus colocou no seu caminho, alguém que você sabe que está servindo a Deus de coração, que está servindo a Deus de verdade, para você seguir alguém assim, primeiro, você precisa ter humildade para aprender. Segundo, não seja orgulhoso e egoísta.
Aprenda com quem quer te ensinar o caminho de Deus. Terceiro, não seja ingrato. Não vire as costas, não abandone aqueles que estão orando, ensinando, te apontando o caminho, te aperfeiçoando, te treinando. Quarto, não caia na cilada do diabo, que desejou estar acima de Deus. Se você está caminhando com alguém que você admira pela vida com Deus, seja humilde, seja grato, não caia na cilada do diabo. Lúcifer caminhava com Deus, vivia com Deus, tinha coisas grandes, porque Deus havia abençoado. Mas um dia a Bíblia diz que aquele anjo lindo se transformou em Satanás. E o profeta Isaías fala dele no capítulo 14, versículo 12 ao 14. Parece que é uma referência da atitude tenebrosa que Lúcifer teve com Deus. E diz assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima, ó, grava aí, ó, acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como Altíssimo. O diabo caiu na cilada do orgulho. E ele quis estar acima do seu mestre, Senhor, seu Deus. Ele não agiu com humildade, agradecendo o Deus que tinha, o mestre que tinha, o professor que tinha, o mentor que tinha. Ele disse: não, eu quero estar acima do meu mestre, do meu Senhor. Ei, nós nunca estaremos acima daqueles que nos ensinaram. Porque aqueles que nos ensinam, de fato, eles estão transmitindo os seus conhecimentos para nós. Agora, não estamos acima dos nossos mestres. Essa igreja dando certo, crescendo, ampliando, ganhando nações, eu nunca estarei acima do meu mentor humano, do pastor Jorge. Porque um dia alguém pode falar bem assim: pastor, olha, seu ministério está um sucesso, está uma bênção, mas como o senhor começou? Aí eu vou dizer: não, eu comecei sem ninguém me ensinou. Não, eu comecei porque um homem me ensinou. E quem me ensinou é maior do que eu. Agora, Jesus disse em João 14, versículo 12: vocês farão essas mesmas obras que eu fiz e obras maiores do que estas. O discípulo nunca está acima do seu mestre, mas obras maiores sim farão. Jesus disse que os discípulos fariam obras maiores. Agora, quando Jesus fala de obras maiores, você pensa: como assim? Quem poderia fazer obras maiores do que a de Cristo? Não é maior por qualidade, é maior por quantidade. Jesus pregou nos limites, Nazaré, cidades circunvizinhas ali. Mas ele disse obras maiores. Os apóstolos começaram a pregar em outros lugares, em outras nações. E hoje o evangelho está no mundo todo. Obras maiores, quantidade, extensão, alcance, amplitude. Não estamos acima daqueles que nos ensinaram, mas podemos fazer obras maiores, que glorificam o nome do Pai e que nos mantém firmes na promessa de Deus. Levante suas mãos. Diga assim: eu desejo ser um discípulo que segue a Cristo e segue também os filhos que Deus
colocou em minha vida. Os meus líderes, os meus mestres, eu quero honrar o nome do Senhor, servindo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor. Aleluia. Você não está acima dos seus mestres. Então honre, valorize, ame e considere. Hebreus 13, versículo 7 e 9 diz: lembrem-se dos seus líderes, que lhe falaram a palavra de Deus. Observe bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. Agora, no discipulado de Cristo, nosso Senhor, o discípulo deve ser como o seu mestre. O discípulo não está acima, o discípulo deve ser como o seu mestre. Ou seja, o nosso objetivo maior é ser como o mestre. Paulo disse: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O nosso alvo de crescimento é ser como o nosso mestre. A Bíblia nos convida a ser como Jesus foi, diga amém. Existe uma frase, uma expressão muito parecida como esta de Maimônides, que diz bem assim: aquele que aprende não será maior do que aquele de quem aprende, mas será como ele. Nós não seremos maiores dos que nos ensinaram, mas podemos ser como eles, em grau de conhecimento. A Bíblia nos chama para ser como diga comigo, como o Senhor. Diga comigo, como o Senhor. Faça uma pergunta ao seu irmão: você está buscando ser como o Senhor? É isso que a Bíblia nos chama, irmãos. Ser como o nosso mestre. Você fala como ele. Você anda como ele. Você se comporta como ele. É ser como ele foi. Esse é o nosso alvo. Não adianta estar por estar. O Senhor não quer que sejamos crentes que vêm, mas não mudam. Ele quer que sejamos como ele foi. Não sei se você sabia disso. Você pode ser como Jesus. Você pode ser como Jesus. Essa palavra como, gnomaia, o grego disso aí, significa vir a ser, tornar-se, uma mudança de condição, estado e lugar, passar de um reino para outro reino. Ser como Jesus é mudar a mente, o estado e a condição. É trocar um reino para outro reino. Ser como Jesus é largar o reino das trevas e viver o reino dos céus. Ser como Jesus é mudar de estado, é mudar de mente, é mudar tudo. É viver como ele viveu. Falar como ele falava. Ele dizia: sede manso e humilde, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Se nós não estamos buscando ser como ele, ser manso e ser humilde, então nós não estamos buscando a aparência dele, a vida dele. Entende, irmãos? Como nós estamos resolvendo problemas em casa? Com agressividade? Como nós estamos resolvendo problemas na igreja? Fugindo, abandonando, desistindo? Como nós estamos resolvendo problemas no trabalho, no profissional? Como nós estamos resolvendo problemas na faculdade, na escola?
A Bíblia nos convida para ser como Ele. Ser como Jesus foi. Então Mateus 10, versículo 25 diz: basta ao discípulo ser como o seu mestre. Essa palavra basta é suficiente. É suficiente que nós sejamos como Jesus foi. O nosso limite é ser como Ele foi. Nada mais, nada menos, ser como Ele foi. O nosso alvo aqui é ser como Jesus foi. Essa é a nossa cobrança diária. Essa é a nossa meta. Ser como Ele foi. Basta o discípulo ser como. Basta ser como. Não precisa inventar. Basta ser como Ele. Aleluia. É suficiente para o discípulo que ele seja como seu mestre. Que estejamos satisfeitos por estarmos destinados a compartilhar do mesmo destino de nosso mestre. Ei, irmãos, só de saber que podemos ter o mesmo destino do mestre, o mesmo futuro do mestre, fique satisfeito, celebre, se alegre, ser como Ele, viver para Ele, ser dele. Aleluia, amém. 1 João 4,17 diz: dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Talvez você pensava que ser como Jesus, não, um dia eu vou ser como Jesus. Tem muita gente que fala isso. Não, pastor, aguenta aí, porque um dia eu vou ser como Jesus. Passou um dia, eu vou estar no céu, eu vou ser como Ele. Não, a Bíblia diz assim: ser como Ele neste mundo. A nossa metamorfose em Cristo é agora. O nosso parecer com Ele é agora. Não tem essa conversa, não, pastor, porque nada. Neste mundo podemos ser como Ele, é agora, neste mundo. E nesse tempo de aflição, de escândalo, de problema, de doenças, enfermidades, é neste mundo podemos ser como Ele foi. Ser como Ele no céu vai ser fácil, irmão, porque lá só vai entrar quem se parecer como Ele. Agora, ser como Ele é aqui. Sabe, estamos em falta de crentes, de pessoas que querem ser como Jesus. A gente tem um monte de gente querendo ser como os artistas. Eu gostaria de ser um jogador tal. Eu gostaria de ser a youtuber tal. Eu gostaria de ser o youtuber. Eu gostaria de ser fulano. Eu gostaria de ser o ciclano. E a gente começa a falar igual, gírias iguais, roupas iguais, cabelos iguais, maquiagem iguais. A pessoa começa, não, eu quero falar como fulano fala. Jesus disse: eu tenho algo melhor para vocês. Você pode ser como eu fui, como eu sou, ser como Jesus.